Livro Metafísica da Saúde, volume 3, Sistema Muscular. Os músculos constituem cerca de 40 a 50% do peso do corpo. Sua ação consiste em contração e relaxamento, disso resultando os movimentos. Desempenham 4 funções básicas: produzem os movimentos do corpo, movem substâncias no interior do organismo, como o sangue por meio de batimentos cardíacos, os alimentos no trato digestivo pelos movimentos peristálticos e etc. Fornecem estabilidade, mantendo a postura corporal e regulando o volume dos órgãos e geram calor para manter a temperatura normal. Existem 3 tipos de tecidos musculares. São eles: o músculo esquelético, que se encontra fixado principalmente em ossos, cuja função consiste em mover o esqueleto. Segundo, o músculo cardíaco, que forma a maior parte da parede do coração, e a musculatura lisa, que está localizada nas paredes dos órgãos internos de estruturas ocas, como os vasos sanguíneos, o estômago e os intestinos. Os músculos esqueléticos são voluntários, ou seja, a ação de contrair ou relaxar está sujeita ao controle consciente. A estrutura funcional desse tipo de musculatura é composta em pares opostos. Enquanto o músculo do par se contrai, o outro relaxa, causando o deslocamento da articulação e produzindo os mais variados movimentos do corpo. Os movimentos traduzem as principais sensações de vida, refletem os impulsos de ação, possibilitando nossa expressão no ambiente. Manifesta a vontade de agir nas situações, permitindo-nos a agradável certeza de existir e poder fazer algo no meio externo. No âmbito metafísico, os músculos refletem a parte de realizar aquilo que almejamos e o poder de nos mover em busca dos objetivos, acessando o potencial de ação no sentido de conquistar aquilo que idealizamos. À medida que agimos, criamos uma força de atração que nos aproxima das soluções. A oportunidade surge para aqueles que se põem a realizar sua parte na situação, fazendo o que se podem, da maneira que sabem. É durante a trajetória que se aprimoram e desenvolvem os potenciais, possibilitando alcançar os resultados promissores na vida. Inicialmente, ninguém se sente totalmente apto para ser bem-sucedido numa área de atuação. À medida que vai se envolvendo com as atividades, aperfeiçoa-se naquela área e desenvolve os potenciais necessários para construir a tarefa. Pode-se dizer que a habilidade advém das realizações, portanto, só é hábil quem realiza. Esperar ter toda a capacidade para depois agir não é apenas uma medida de cautela e responsabilidade, mas sim falta de coragem de se expor perante os outros. Protelar o início das atividades é deixar-se vencer pelo medo do fracasso. Essa medida revela a maior das derrotas, que é não se valer do direito de tentar. Quem não se sujeitar a cometer erros, perde a chance de acertar. Somente aquele que se propõe na esfera da realização descobre os caminhos incertos e aprende os próprios desacertos. Isso faz com que redirecione suas ações, aumentando a oportunidade de sucesso. Não se sujeitar à possibilidade de cometer algum erro significa negar a oportunidade de aprender e não tornar-se gabaritado a ser um vencedor. Metafisicamente, os músculos expressam nossos sentimentos em relação à atuação na vida. Eles representam uma espécie de instrumento manifestador das vontades próprias. Transfere para o corpo a capacidade realizadora do ser, representam o potencial de transformar a realidade, que só é possível por meio da interação com os acontecimentos externos. Ao agir, não apenas produzimos movimentos corporais, como executamos os conteúdos latentes na alma, que aflora no meio em que vivemos. As ações plantam no mundo exterior as nossas vontades. À medida que realizamos algo, nos alcançamos na esfera das oportunidades. Movemos forças energéticas que conspiram a favor daquilo que estamos implantando na realidade. Nem os melhores planos se comparam ao potencial de um gesto. Quando movemos as forças musculares e dirigindo-nos para um objetivo, ali depositamos as mais densas energias que expressam a manifestação de um ser na vida.
O sentido da vida seria bem diferente se não pudéssemos agir em respostas aos estímulos externos. Dois fatores são básicos para a nossa existência no ambiente. Um deles é a capacidade de identificar os sinais, como ver, ouvir e etc. O outro é mover-se em meio àquilo que nos circunda. Caso não houvesse possibilidade de movimentação corporal, as sensações de vida não se manifestariam com a mesma intensidade, muito menos haveria um elo tão forte com a realidade. A indiferença e a omissão prevaleceriam. No entanto, a musculatura representa importante fator de integração com o ambiente, fazendo-nos sentir presentes e atuantes na vida. Constantemente manifestamos ímpetos de ações que se dirigem para o meio que habitamos. Nossos impulsos realizadores são espontâneos e emergem indiscretamente em direção a tudo que nos rodeia. A criança é um exemplo disso. Ela quer mexer em tudo, pegar o que vê, tomar para si o que é bonito. Os pais, por sua vez, orientam na cerca do limite que ela precisa ter de atuação na casa entre os familiares. Sem essa educação, ela cresce achando que pode tudo, sem respeitar os direitos dos outros. Incumbido de desenvolver um senso de direitos e deveres, os pais se desgastam pelas inúmeras vezes que precisam dizer: deixa ir, não é seu. É do amigo, espere, ele vai dar para você. Brinque com o que é seu e não pegue o que é do outro. Peça emprestado e não tome sem permissão. Por fim, a frase mais pronunciada na educação: quantas vezes eu já te disse que não é para mexer nisso? É difícil para a criança não fazer o que tem vontade na hora que quiser. Desenvolver um senso de vida em grupo não é uma tarefa fácil. Requer empenho para dosar os impulsos e administrar a força realizadora da criança. Elas precisam aprender que não estão sempre sozinhas, por isso suas vontades precisam submeter-se às possibilidades que o ambiente oferece. Nem sempre será possível fazer exatamente o que se pretende na hora bem quiser. Tudo é questão de averiguar se é conveniente e medir as consequências das suas próprias ações. A maior parte dos indivíduos adultos já aprendeu muito bem essa matéria, e até em demasia. Geralmente embute suas vontades, rendendo-se aos empecilhos que encontra na realidade ou às tendências desfavoráveis daqueles que o cercam. Parece que se baseiam mais nas situações externas do que naquilo que se sente interiormente. Desde criança, fomos incentivados a olhar para fora e dar prioridade aos fatores externos. Com isso, dificilmente agimos por conta própria. Costumamos buscar o apoio dos outros para realizar aquilo que é pertinente a nós mesmos. Como mecanismo para sermos aprovados, justificamos em exagero as nossas ações. Perguntamos a respeito daquilo cuja resposta já sabemos. Essa é uma maneira de nos sentirmos mais seguros antes de agir. Comprometemos a originalidade quando nos atrapalhamos na presença de alguém enquanto realizamos nossas tarefas. Quando ficamos desconcentrados perante os outros, significa que focalizamos muito o externo e desconsideramos os fatores internos. Não respeitamos nossas vontades, tampouco confiamos em nossa capacidade realizadora. É certo que o ambiente externo é o objetivo de nossas ações, mas ele não representa a razão maior daquilo que fazemos. Os resultados promissores são aqueles que proporcionam a realização pessoal. Visamos a ser bem-sucedido naquilo que fizemos ou fazemos atualmente. Porém, a sensação do dever cumprido deve ser o principal motivo de nossa atuação na vida. A autoconfiança gera uma força motriz que estimula a musculatura, dando-nos a disposição necessária para executar tanto as tarefas rotineiras quanto os efeitos e os feitos inusitados. Uma pessoa confiante não esmorece diante dos obstáculos, põe-se a planejar um meio para transpô-los. Age com determinação, tornando-se bem-sucedido. Portanto, centrar-se em si mesmo para determinar atuação no mundo representa um importante ingrediente para o sucesso e a realização pessoal. Além dos ímpetos de ação direta de situações, a musculatura reflete também a intenção de fazer algo. A simples vontade de agir gera impulsos nervosos que atingem a musculatura, contraindo-a como uma espécie de simulação de movimentos.
A metafísica considera esse estado interior como importante fator de avaliação da condição muscular. A preocupação excessiva com os afazeres ou mesmo o desejo ardente de realizar algo são fatores estimulantes para os músculos, causando a tensão. Consequentemente, o desgaste é maior do que o próprio fluxo pela situação. Ficamos exaustos pela maneira como executamos as tarefas e as atividades. O cansaço torna-se maior quando somos tomados por inquietação que nos desloca do presente, causando uma agitação interior que se reflete negativamente na musculatura. Ao adotar uma atitude integrada àquilo que praticamos, obtemos melhores resultados. Concentrar-se nas ações e dedicar-se às tarefas são atitudes que integram nossas forças na realização daquilo que estamos praticando. Essa postura tanto poupa energia quanto garante maior aproveitamento do que fazemos. Já a atenção dispersa promove desgaste e compromete os resultados, diminuindo a produtividade. O mesmo se aplica à prática de esporte. Prestar atenção aos exercícios favorece o desenvolvimento da musculatura, contribuindo para modelar o corpo. No entanto, a dispersão ocasiona a perda de rendimento, exigindo mais atividades para pouco resultado. A concentração na hora de malhar acrescenta a força do pensamento, que direciona estímulos para aquela região do corpo, promovendo melhores resultados. Um exemplo disso são os esportes orientais. Eles são acompanhados de muita concentração integrada aos movimentos. Existem fatores fundamentais para o desenvolvimento muscular, compenetração, assiduidade e disciplina. Esses são 3 ingredientes, qualquer prática esportiva fica prejudicada, comprometendo os resultados que poderão ser obtidos pelas pessoas que se dedicam a exercitar a musculatura. Naturalmente, as atividades físicas absorvem nossa atenção. É fácil compenetrar-se nelas, pois a intensidade dos movimentos favorece a concentração, mas existem certos problemas que deslocam a atenção na hora em que estamos realizando alguma tarefa ou praticando algum esporte. Isso deve ser evitado para não prejudicar o desempenho. Os músculos são especializados em responder aos estímulos mentais, gerando os movimentos. Quanto mais estimulados eles forem, mais aptos se tornarão, ou seja, conforme usamos a musculatura, aumentamos o vigor físico. Por outro lado, a ausência de movimentos atrofia os músculos. A saúde muscular depende das atividades físicas. Quanto mais atuamos, maior será o desempenho corporal. A movimentação do corpo representa uma fonte de energia. O próprio calor gerado pelas atividades físicas demonstra essa prática energética. Assim, além do calor liberado pelos músculos em ação, outras energias são produzidas, criando um campo de força que toma determinada região do corpo mais envolvente, chamando a atenção dos músculos e até despertando a atração. É comum, ao iniciarmos exercícios para modelar a musculatura, ela já ganhar realce e ficar em evidência antes mesmo de variar o volume. Surgem comentários sobre aquela parte do corpo como se houvesse alguma alteração, quando na verdade as medidas ainda não mudaram, continuam as mesmas. Esse é um dos efeitos energéticos ocasionados pela ação muscular. A concentração de forças energéticas numa região do corpo desperta a atenção dos outros e nossa própria apreciação e autoaceitação do corpo. Caso exista uma parte do corpo que o incomode, como uma barriguinha, por exemplo, experimente iniciar uma sequência de exercícios. Você verá que antes mesmo de a barriga diminuir, sua relação com essa parte do corpo se tornará mais amistosa. A própria atenção dirigida ao trabalho corporal é positiva para o bem-estar. De modo geral, quando damos ênfase a certa parte do corpo, ela ganha um realce especial, isso tanto para ser positivo quanto negativo. O bom nisso é aceitar que as características, gostar do corpo, cuidar bem dele, exercitá-lo, manter o asseio, tudo isso faz parte com que ele se torne mais belo. No entanto, se houver algo que a pessoa eleja como repugnante nela, querendo esconder a todo custo, como uma marca ou uma mancha na pele, por exemplo, aquilo ganha destaque e é imediatamente percebido pelos outros. Não possuir boa aceitação de algo característico do corpo torna aquilo mais evidente, ocasionando frequentes desconfortos. Quando percebe que os olhares se dirigem para aquela região, a pessoa imediatamente se constrange,
causando maior estranheza nos outros. Tudo que faz parte do corpo é proveniente de você. Pode até não ser de sua preferência, mas, enquanto existir, precisa ser integrado como algo que compõe seu corpo. Desse modo, fica mais fácil buscar alternativas para extinguir aquilo que não é de sua preferência. Mas se for algo permanente e inaceitável, como uma cicatriz, por exemplo, procure aceitar, entregando aquilo a você, deixando de encarar como um problema. Isso evita os constrangimentos e melhora sua condição emocional, favorecendo nas relações com o meio externo. Portanto, exercitar a musculatura contribui positivamente para o estado emocional, promove a desconcentração, eleva a autoestima, melhora a postura do corpo, tornando a pessoa mais segura e confiante na própria força. Esse estado interior contribui para as relações interpessoais, bem como para o desempenho no trabalho e na vida em geral. A prática de esporte é saudável para o corpo e para a mente, incentiva a determinação, a persistência e favorece o aprimoramento interior, promovendo o desenvolvimento tanto corporal como emocional. E ainda, enquanto a pessoa estiver envolvida com o esporte, não fica remoendo pensamentos torturantes. Ela se desliga das situações ruins do mundo externo e entra em contato com sua própria força. Cuidar do corpo favorece a integração consigo mesmo. É importante considerar também que, de acordo com os tipos de exercício, são desenvolvidos fatores específicos da personalidade. Exercício que trabalha o aumento da massa muscular torna as pessoas mais confiantes em si, principalmente perante os outros, pois lhes darão mais disposição, vigor e coragem para ir atrás de seus objetivos. O culto ao corpo é benéfico para despertar o amor próprio. Ao vencer os limites do corpo durante os exercícios, desenvolve-se a capacidade de superar os bloqueios perante a vida e as pessoas ao redor. Quando se trata de uma pessoa dependente, esse tipo de exercício a toma mais autossuficiente, garantindo a ela maior iniciativa para agir em meio às turbulências da realidade. A prática excessiva desse tipo de modalidade também pode representar excesso de preocupação com as opiniões alheias e desejo inconsistente de ser aceito perante os outros. Geralmente isso ocorre com as pessoas que não tiveram a devida atenção dos pais na infância, tornaram-se carentes e agora buscam se preencher com a aprovação dos outros por meio de um corpo escultural. No tocante às artes marciais e lutas em gerais, essas práticas encorajam as pessoas, desenvolvem a autoconfiança e aprimoram a agilidade, tomando-as mais hábeis para enfrentar os obstáculos e vencer os desafios existentes. São uma espécie de preparação para vencer barreiras na vida. São práticas das quais mais recomendadas para aqueles que se sentem submissos perante os outros, auxiliando também no complexo de inferioridade. Essas modalidades tomam as pessoas mais altivas e determinadas. Por fim, os exercícios de alongamentos, que desenvolvem os tendões, a exemplo da natação, prática de balé e etc., fortalece a firmeza de caráter, tornando as pessoas mais decididas e determinadas a fazer o que gostam. São, portanto, recomendados para aqueles que são indecisos, que se deixam envolver facilmente com a opinião dos outros. Como tudo que é feito em excesso tem seu lado negativo, essas modalidades também podem desencadear o egocentrismo, exagerada autossuficiência e uma personalidade muito rígida. Para concluir essa ampla concepção metafísica dos músculos, convém salientar que os mais importantes no tange ao sistema muscular não é exatamente quais foram os resultados obtidos, mas sim quanto conseguimos realizar, bem como a satisfação em relação ao que foi feito. A autoavaliação sobre nosso desempenho nas situações existenciais é fator significativo para a sua musculatura e principalmente para a sua saúde da musculatura. Até aqui foi discorrida a óptica metafísica da musculatura em geral. No entanto, de acordo com a parte do corpo onde estão localizados os músculos, existem algumas associações metafísicas a respeito dos principais músculos daquela região. Vamos ver no próximo vídeo qual é a relação metafísica de cada músculo e de cada parte do corpo. Não perca!